Estou ouvindo, não. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. Boa noite a vocês que estão nos assistindo pelo nosso canal no Instagram, nosso canal no Facebook. Se tiver alguém chegando à casa pela primeira vez, seja bem-vindo, que essa seja a primeira de muitas. Hoje o nosso estudo, hoje a gente não vai ter o estudo da continuação do Evangelho, hoje vai ser sobre o Allan Kardec. E quem vai fazer o estudo é o Agalhardô, trabalhador da casa. A Silvana vai fazer a harmonização na hora do passe. Eu vou passar só alguns avisos. E o primeiro aviso que a gente vai passar é sobre o nosso estudo. Convidando sempre a todos que venham assistir e conhecer o nosso estudo aqui na casa, e a gente tem todas as obras de Kardec, a gente tem estudo das obras de André Luiz. Ai, que alegria! André Luiz, Dona Ivone Pereira. E a gente estende sempre o convite para vocês que venham conhecer, porque eu sempre falo que o estudo é que dá a base para a gente, é que nos fortalece, é que nos ensina os porquês de todos esses percalços, essas dificuldades que a gente está passando. O estudo é uma porta que se abre ao nosso entendimento. Então, o convite está, mais uma vez, aberto a todos que queiram vir estudar. Então, a gente tem estudo manhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo pela manhã. Então, é só dar uma olhadinha ali. A gente tem um marcador de livro agora que tem os horários do estudo. Aqui na frente também tem os horários. E qualquer dúvida que vocês queiram tirar é só nos procurar depois do estudo. A gente tem também o atendimento fraterno, que acontece sempre após a palestra. Então, se algum de vocês estiverem precisando de atendimento fraterno, depois que terminar o estudo, é só continuar sentadinho no seu lugar, que a gente vai encaminhar um trabalhador da casa que possa conversar para poder orientar melhor. A gente tem a nossa obra social no sábado. É bom a gente ficar olhando assim para os amiguinhos que voltam. A obra social é aquela parte do trabalho que mais mexe, eu acho, com o coração de todo mundo que trabalha na obra social. O grande perigo, eu sempre falo, continuo falando, entrar e depois não sai mais. Vem conhecer, aí acha que vai vir e que vai embora, que nada acontece. Quando vai ver, já vem todo sábado, aí não desgruda mais. Então, estão todos convidados, a gente recebe as crianças aqui às 8 da manhã, eles tomam café, almoçam, são evangelizados, os responsáveis também são evangelizados. Então, por isso a gente sempre pede doação de mantimento. Ali fora também a gente tem, no muralzinho, os componentes da cesta básica. Então, gente, nós já estamos atendendo mais de 340 famílias. E aí a gente precisa sempre de doação. Tudo é bem-vindo, porque essas famílias recebem cesta básica e algumas famílias são grandes, então precisam de mais de uma cesta básica por mês. Então, toda ajuda é muito bem-vinda.
Vou pedir que desliguem, por favor, quem puder desligar o celular. Quem não puder desligar, que ponha em modo vibra, por favor. Se precisar atender também não tem problema nenhum. Pode ir lá fora atender. Mas o estudo são só 50 minutos, gente. Então, eu acho que todos nós podemos ficar um pouquinho sem o nosso celular. Eu vou fazer a leitura agora do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a gente vai estudar o capítulo 87, é um capítulo tão bonito. Esse livro é um livro muito bonito, um livro de estudo muito, muito bonito. E o capítulo de hoje tem como título Por que dormis? E é um versículo de Lucas que Emmanuel nos traz, e essa passagem desse versículo se dá no horto, né, no Jardim das Oliveiras, onde Jesus, um pouquinho antes de ser preso, ele conversava, né, com seus discípulos, e ele se dirige a 3 discípulos em particular, que era Pedro, Tiago Maior e João Evangelista, né? E Emmanuel pega essa passagem tão simbólica e nos traz uma reflexão muito valiosa. E ele nos diz assim: nos ensinamentos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas conveniências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma vez termos conseguido chegar à nossa casa para estudar o Evangelho do Cristo. Agradecemos a esses espíritos que aqui já se encontram desde tão cedo, preparando o ambiente para nos receber amorosamente. Pedimos ao Altivo, ao Dr. Herman, Baltazar e a todos esses espíritos que formam a nossa coluna, que sustentam a nossa casa, que possam intuir o nosso companheiro Agalhardô no seu estudo, a Silvana na harmonização no horário do passe, e a todos nós que estamos aqui, que seja em nome desses espíritos, que seja em nome de Jesus,
mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Hoje eu não vou fazer a leitura do Evangelho, porque o Agalhardô vai falar sobre o codificador da nossa doutrina, Allan Kardec. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, internautas. Pedir sempre que o nosso querido Mestre Jesus envolva cada um de nós, para que nós possamos interceder junto a esses benfeitores espirituais que aqui estão, para que possa nos envolver, nos orientar, para que possamos absorver todos esses ensinamentos oriundos da doutrina espírita e hoje do nosso querido irmão Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o qual ontem foi a data do seu nascimento. Nasceu, aqui veio, trouxe o seu recado. É uma obra que ficará para a eternidade. Aqueles que ainda não comungam com a ideia da doutrina, tenhamos a certeza de que eles um dia vão tomar essa doutrina como a sua verdadeira religião de procedimento. E até nós, conforme a doutrina mesmo fala para nós vamos para lá, vamos voltar e vamos continuar na doutrina espírita. Uma coisa que a doutrina sempre fala para nós também, nós temos que nos orientar bastante, porque nós aqui estamos, procuramos aprender, nos fortalecer, vamos lá, teoricamente, vamos aperfeiçoar e vamos voltar em um país um pouco distante do Brasil para levarmos esses conhecimentos, através dos conflitos que lá existem, e cabe a nós, já com os conhecimentos, levar essas orientações àqueles nossos queridos irmãozinhos. Aquele que muito sabe, aquele que aprendeu, tem que levar a orientação para aqueles que não sabem ainda. Vide doutrina espírita. Então, para que nós podemos assim, iniciar a sabedoria do nosso querido irmão Hippolyte, nós vamos falar primeiro do João Henri Pestalozzi, que foi um pedagogo, um educador, um pioneiro no estudo da criança. Conforme a nossa querida irmã estava falando na criança, a doutrina espírita, como a gente vai ver aqui também durante os nossos estudos, ela é repleta do início e da presença da criança, sempre trazendo uma mensagem para fortalecer a doutrina. Como nós vamos ver também que em 1848 a doutrina espírita deu o primeiro passo vivo, marcante, através de 3 crianças de 10, 12, 14 anos de idade. Então, esse nosso querido irmão, ele lá, que era do Instituto Pestalozzi, na Suíça, ele orientava todas as crianças lá chegavam, ele deixava as crianças por si só mostrar a sua sabedoria, e eles iam orientando essas crianças para eles mostrarem o que eles trouxeram, para que eles pudessem desencadear o seu aprendizado. Então, a criança quando chega, se a gente começar a colocar o que os homens pensam na cabeça dela, ela não consegue colocar para fora aquilo que elas trouxeram. E lá no Instituto Verdun, o Pestalozzi, bem como todos aqueles que lá estavam, deixavam a criança solta para buscar o seu aprendizado, colocar aquilo que trouxeram lá daí. Já sabiam que o Espírito, quando vem, traz já uma bagagem. Então, essas crianças lá tinham esse valor inicial para mostrar para todos aqueles que ali estavam, e eles desafiavam constantemente a criança. O educador lá tinha o hábito de deixar a criança solta para que ela começasse a se desafiar, mostrar o que era. Então, a criança sempre se fez presente dentro da doutrina espírita e dentro desse instituto. E esse instituto, todos os
do planeta Terra, todos os países enviavam para lá crianças para o aprendizado. Em todos os lugares, inclusive do Brasil. Iam para lá para buscar esse aprendizado. Agora, Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele nasceu na França, como todos os outros, os seus pais, jurista, também queria o melhor para o seu filho. Aos 10 anos de idade, canalizou o Hippolyte para lá também, para o aprendizado. E do Instituto Pestalozzi também, ele era filantropo. Aqueles que não tinham condições de pagar, eles tinham lá, tipo de uma bolsa ou coisa parecida, que também abraçava esses irmãozinhos que lá chegavam, que os pais enviavam, para também buscar o aprendizado. Interagia junto com os outros que tinham as condições de pagar. E Hippolyte também não foi diferente. Então ele foi para lá, entrou no instituto, estudou, aprendeu, e ele se destacou. Quando ele se destacou, aí ele foi, esse tipo de um monitor, auxiliar aqueles que não conseguiam aprender, aqueles que não conseguiam fazer o exercício de casa, ou lá do instituto, ele interagia com essas crianças e os ensinava. Aí, ele fez todo o seu aprendizado lá, até os 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, ele voltou para a França, já formado, e na cadeira de bacharelando em ciências, e aprendeu lá falando 4 línguas, que era italiana, francês, alemão, faltou uma, alemão, francês, vou lembrar. Então eram 4 línguas que ele falava, e uma das quais que ele mais se dedicou foi o alemão, porque ele fazia tradução de línguas, ele fazia tradução de livros, e ele passou a viver dessa forma. Só que ele também, com os ensinos que ele tinha, ele quando, aos 22 anos de idade, ele lançou um livro, Método Aritmético. Esse livro, Método Aritmético, ele serviu a toda a França e a todos aqueles países, inclusive também no Brasil. Até pouco tempo usavam-se a esse livro ainda, oriundo da formação de Hippolyte Léon Denis. Então, ele trabalhou nisso como professor, pedagogo também, fazendo traduções, e ele, em 1832, ele casou-se com a Amélie Gabrielle Boudet, a Doce Mélie, que era uma professora também formada, não no Yverdon, mas era formada na França, e que ela também, nessa época, já tinha 3 obras publicadas também. E ela, com uma espiritualidade, como se diz, né, não dá nó cego, né? Cada um vem aqui já com seus princípios, sua meta, o que tem que fazer, etc. Ela veio para juntar-se a ele para fortalecer o corpo de uma doutrina que viria mais tarde. Em 1835, não tiveram filhos. Em 1835 a 1840, ele dava aulas a alunos, em termos de filantropia, na casa dele, que não tinham condições também de pagar. Ele deu 5 anos de aulas a esses alunos. Aí, quando aconteceu, já em 1848, lá na cidade de Huntsville, nos Estados Unidos, surgiu 3 crianças de 12, 14 anos de idade, que chamava Catherine, que é a Kate, a Leanne Fox e a Margaret, a família Fox. Então, em 1848, em Huntsville, em uma determinada casa lá, que eles foram morar para lá, alugado, começou a ver os raps batidas. E essas 3 meninas percebiam a batida nas casas. Então, né, elas percebiam essa batida, aí depois elas, por brincadeiras, quer dizer, se fosse fazer com adulto, provavelmente o adulto não ia dar a devida importância, né? Então as meninas, por brincadeira,
Aí começou a falar assim, ó, se você falar sim, se eu falar sim, você dá 2 batidas, não, você dá 1 batida. E assim eles fizeram um tipo de comunicação com o espírito que ali estava, que o nome dele era Rosnan, que era um caixeiro viajante. Caixeiro viajante, antigamente existiam, quer dizer, conforme existia no Brasil, existia lá fora também. É uma pessoa que levava vários tipos de produto para vender, escumadeira, roupa, comida, calçado, e iam vendendo. Comprava de um, trocava com o outro e ia vendendo esse material. E chegando naquela casa, que eles ainda não moravam ali, essas 3 meninas, o pessoal que ali morava, fizeram com que esse rapaz desencarnasse e pegaram os produtos dele, bem como o dinheiro dele. E ele falou que ele tinha morrido naquela casa, o povo todo foi ali, ajuntou-se ali, perguntando por quê, para quê, as perguntas normais dos curiosos, e disseram para eles que ele morreu ali, que ele estava no sótão. Aí foram para lá com picareta, etc e tal, e não conseguiram achar nada no sótão. Aí ele falou assim, mas vocês têm que ver na parede, eu fui emparedado. Então, acredito que lá na época, então para que se esconda o defeito, né, empareda a pessoa e bota outra parede por cima. Aí foram na parede lá, encontraram os Rosnan desencarnados, só os ossos ali. Mas aí depois disso aí passou no esquecimento, ficou por lá mesmo, que foi nos Estados Unidos. E mais tarde, um repórter pagou $1.500 a Margarete para que ela dissesse que aquilo era uma mentira. Ela realmente é assim, que eu amarrava uma maçã e batia para baixo e para cima e tapeava as minhas irmãs, aquilo ali era uma mentira. Aí ficou o dito pelo não dito, foi comprovado que era mentira e ficou por aí. Isso aí vem mostrar para nós, a doutrina espírita sempre foi atacada por aqueles que não queriam que a verdade chegasse ao planeta Terra. Que todos nós, como a irmã falou do estudo aqui, quando a gente vem estudar, que nós estudamos os 5 livros, que nós vamos falar daqui a pouco, nós aprendemos todos aqueles que foram contra a doutrina espírita, para que a doutrina espírita não perdurasse no planeta. Porque a doutrina espírita, por tão simples que ela é, muitos acham que ela não traz o esclarecimento devido. E essa menina, que é a Margarete, com o tempo, e ela também ganhava dinheiro com isso, ela ficou desacreditada, e em 1888 ela veio a desencarnar por alcoolismo. Então, quer dizer, ela veio com a reencarnação dela com um propósito e ali falhou. Aí ficou esquecido tudo isso, negócio de doutrina, ninguém se falava mais nada disso e tal. E o Hippolyte Léon Denisard, trabalhando normal na França também, fazendo os alfazeres dele, a sobrevivência em si. E quando ele tinha um colega um senhor chamado Fortier, que era muito entusiasta, um funcionário público. Em 1853 ele encontrou com um Fortier, e o Fortier falou assim, rapaz, você não sabe a novidade que está se passando aqui em Paris. O que é? Tem mesas ali que gira, que vai para lá, vem para cá, corre de um lado para o outro e tal. Aí isso aí é normal, porque ele já havia estudado e participado do estudo do magnetismo. Ele disse, conforme o magnetismo, o ser humano também magnetiza o objeto também. A gente pode observar, se a gente fazer uma fricção de um pano no outro, ele se aproximar, ou retrai ou puxa. Mas o Hippolyte nunca deu muita atenção ao magnetismo, e aquilo para ele também já era corriqueiro. E tanto é que no livro dos Espíritos só tem uma pergunta, que é a 424, que fala sobre o magnetismo. Então, passou despercebido também. Passando-se uns 6 ou 8 meses depois, ele encontrou com Fortier e Carlotti, um outro amigo dele, e falou assim, nós fazemos reuniões, estamos fazendo reuniões,
espíritas, e aquelas mesas que o Fortier falou, que além delas girarem, andarem para lá e para cá, elas também agora pensam. Não, aí você está ferindo o bacharelando, né? A pessoa estudada, tem alguma coisa errada aí. E quando que é essa reunião? Terça-feira e tal. Posso ir? Pode. Seja bem-vindo. Então ele lá compareceu, observou o fenômeno que estava acontecendo. Aí ele foi para casa e começou a pensar. Perguntou antes se ele poderia voltar, falou que ele poderia voltar à reunião. Mas ele ficou pensando, vamos falar nós aqui, se nós vamos para o Japão, a gente não sabe o modo de vida deles, como que eles falam, procedimentos esse, aquele, como que veste, como que come e tal. Aí ele começou a pensar, bem, para mim naquela reunião eu vou entrar, um país, entre aspas, vou entrar em um local totalmente diferente do que todos pensam, e eu também. Então eu tenho que me preparar para isso. E nesse preparo dele, ele levou algumas perguntas para ele fazer, para também dar continuidade ainda, que ele estava um pouco cético. E lá chegando, aí ele observava, a pessoa perguntava, quantas moedas eu tenho no bolso? O que eu fiz na minha casa hoje? Qual sapato que eu calço? Eu vou casar com quem? Esses papos assim, né? Aí a resposta vinha e todos, poxa, como é que ele pode adivinhar então? Aí Hipólito foi observando que tinha realmente alguma coisa além daquilo ali. Aí ele começou a fazer algumas perguntas, bacharelando, tinha conhecimento. Aí ele começou a fazer algumas perguntas, e as perguntas que voltavam à resposta tinha sentido para ele, tinha peso. Então, aí ele começou tendo assiduidade nessas reuniões, levando perguntas cada vez mais diretas, mais assertivas, e obtendo as respostas. Então, aqueles espíritos que ali estavam, que ele respondia através de uma cestinha de bico assim, que aqui botava o lápis, aí o médico colocava a mão assim, aí escreviam. Ou então a peão, que era uma cesta assim, que colocava um lápis no meio, aí botava a mão assim, aí aquela cesta escrevia, através do lápis. Então, à medida que o Hipólito foi ficando ali, esses espíritos zombeteiros, levianos, foram se afastando. Porque nas perguntas que Hipólito estava fazendo, os espíritos de escola, de sabedoria, estavam se aproximando. Então, automaticamente, aqueles que eram só brincalhões se afastavam. E esse que estava se aproximando, falou para ele, coloca o lápis na mão do médium. Aí colocaram o lápis na mão de médium, aí viram que a psicografia foi tranquila, não precisou de cesta peão, de artifício nenhum. Aí ele começou então a fazer aqueles estudos, e eles já haviam feito algumas pesquisas, e eles tinham alguns cadernos. Se vocês assistiram o filme de Allan Kardec, lá explica direitinho essa parte. Aí eles pegaram, deu todas aquelas pesquisas que eles haviam feito para Hipólito e Leon Denisard. Então, além das perguntas dele, mais aqueles cadernos, ele levou para casa e começou a estudar aquilo ali. Ponto. Fazer uma parada aí. Antes do Hipólito Leon Denisard vir ao planeta Terra, lá na espiritualidade, existia muitos e muitos espíritos iguais a eles em termos de conhecimentos. E ele foi escolhido pelo Espírito de verdade para que ele viesse ao planeta Terra. Viesse ao planeta Terra para trazer a doutrina para a humanidade terráquea. Então ele foi escolhido e veio para cá. Então, ele não nasceu no planeta Terra de qualquer maneira. Ele veio com uma missão. Ele tinha uma missão aqui no planeta Terra. Então, com essa missão que ele veio, lá nos estudos, ele se preparou, se fortaleceu para que ele trouxesse a doutrina.
Então, ele continuou as pesquisas dele, até que ele chegou a um tempo e perguntou a eles que estava tomando um corpo, todas aquelas perguntas e respostas, o que ele deveria fazer com aquele material. Aí ele, consultando a espiritualidade disse para ele que aquilo ali seria a base de uma futura religião. Falou para ele. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na nota da questão 569, fala assim para nós: as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, quer como espíritos, quer como homens, são encarregados de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, se preparar os caminhos para determinados acontecimentos e de velar para o cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma forma pessoais ou inteiramente locais, para assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se tomaram os guias e os protetores, dirigi-los através de seus conselhos, através dos bons pensamentos que lhes sugere. Então, ele veio aqui com a missão de trazer para nós. Aí, muitas das vezes, como a gente se pergunta, como muitos já passaram aqui junto a nós, e que a gente não sabe quem ele é, aqui tem um Centro Espírita Altivo Panfiro. Muitos que estão aqui conheceram o Altivo Panfiro. Simplicidade em pessoa. Mas a gente denotava, observava nele esse caráter de um homem de bem. Ele sabia como proceder. E na questão 111, falando desses espíritos, dos quais Hipólito Leon Denisard, a questão 111, que é a segunda classe de espíritos superiores. Quem são os espíritos superiores? Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Olha o que fizeram. Além de o Hipólito ir lá na espiritualidade já ter todos esses conhecimentos, ele veio para aqui, para a França, e foi estudar em Verdun. Foi se preparar para adquirir mais ainda, se qualificar mais ainda aqui no planeta Terra. Sua linguagem só denota a benevolência, sendo inteiramente digna, elevada, frequentemente sublime. Sua superioridade torna-os mais do que os outros, aptos a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido ao homem conhecer. Então, Hipólito Leon Denisard Rivai, ele estava preparado para trazer a doutrina para nós. Ele tinha toda a qualificação. Então, quando ele estava com aquele livro ali, que ele ia publicar, ele, sendo um homem de sociedade, e ele tinha o seu sustento, e ele não queria misturar uma coisa com a outra, e ele mesmo afirma que a doutrina é dos espíritos, a doutrina não é dele. Os espíritos disseram para ele que ali era o primeiro livro de muitos, porque ele veio com essa finalidade de trazer a doutrina para nós. Então, ele não queria colocar o nome dele, Hipólito Leon Denisard Rivai, nesse contexto do que veio da espiritualidade, que não foi nada dele, ele apenas fazia pergunta e a resposta vieram para ele. Conforme nós falamos aqui, espírito superior. O espírito superior, ele, no caso, ele tinha um relacionamento com São Luís, São Agostinho, Erasto e muitos outros, espírito de verdade, que é Jesus. E muitos outros eles tinham esse acesso através da emancipação. O que é a emancipação?
é que quando nós dormimos, nós vamos lá, junto a esses espíritos de escola, conversar com eles, buscar subterfúgios para a tarefa do dia seguinte, que no caso dele era a doutrina espírita. Então, na emancipação, ele ia lá e trazia todas aquelas informações e colocava na doutrina espírita. E ele só teve um erro. Certa vez que ele estava escrevendo, estava batendo certas batidas, e a Doce Meri também, a Doce Gabi também entrou, e ele falou: você está ouvindo essa batida? Estou. Essa já está me incomodando. Mas ele depois foi dormir e tal. No outro dia ele foi lá e falou assim, perguntou na reunião, na reunião de terça-feira, que ele sempre ia, e falou assim, aquela batida lá, o que era? Era nós. Mas o que vocês queriam? Você vai lá na 15ª linha, que tem alguma coisa errada. Ele chegou lá, olhou, meu Deus, tudo errado. E eu fazendo, pegou tudo, rasgou e jogou fora. Aí ele escreveu de novo. Aí começou a batida de novo. Aí ele, aquela batida, era nós de novo. Vê na 33ª linha o que você fez. Aí ele foi lá, olhou, caramba, como que eu fui escrever isso aqui? Aí ele rabiscou lá, fez direito, no outro dia, e agora? Agora está tudo certo. Então a doutrina não é dele, a doutrina é dos espíritos. Então, aí ele falou assim, mas aí, como que eu não vou botar o meu nome numa doutrina que não é minha? Quer dizer, o bom senso, né? Conforme Camilo Flammarion o chamou, o bom senso é encarnado. Aí, ele lembrou que certa feita, em uma dessas reuniões, que ainda estava na 6ª, tão logo ele iniciou as reuniões, teve uma determinada reunião, que teve um espírito chamado Zéfiro, que chegou e fez menção a ele, e falou para ele que eles já tinham convivido junto, lá nas Gálias. E ele era um profeta, que já trabalhavam juntos. E que foi no ano 52 antes de Cristo, quando os romanos lá foram e através da guerra dilacerou a todos, e muitos fugiram, foram para a Palestina, outros foram para Roma e outros foram mortos. E o nome dessa pessoa era Allan Kardec. Aí tudo bem. Aí então ele publicou. Então vou colocar o nome no Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, e foi publicar. Quando ele lá foi para publicar, a pessoa lá que fazia as publicações, a gráfica, disse, eu não vou publicar isso aí não, que isso aí já está tudo em desuso, todo mundo só fala nisso, diz que isso é tudo mentira e tal. Ele falou assim, não, então tudo bem, eu vou pagar a gráfica, vocês podem publicar que eu pagarei a gráfica. Aí fizeram a primeira edição em 18 de abril de 1857. Com 1.500 exemplares. Esgotou em uma semana. Aí fizeram novamente, fizeram cópias, reemissão, porque edição é só quando faz produto novo. Aí fizeram várias reemissões e todas foram vendidas. Aí ele continuou os estudos e aprimorou mais o livro dos Espíritos, colocou mais informações e formou esse livro que desde então tornou-se imexível, não houve mais mexida alguma, e foi para 1019 perguntas, lançado em 15 de março de 1860. Aí foi a segunda emissão do Livro dos Espíritos. Então, do Livro dos Espíritos,
que é a base da doutrina espírita. E no livro dos Espíritos, no seu corpo, ele fala para nós, os outros que são, na verdade, são 5 livros, são o Pentateuco. Então, na primeira parte do livro dos Espíritos, fala para nós sobre as causas primárias. E fala sobre vários itens, Deus e o infinito, prova da existência de Deus, elementos gerais do universo, a criação, princípio vital. Então, esse livro aqui, com todos esses dados das causas primárias, deu-se a Gênese, que foi lançado em 1868. A segunda parte, que foi o Livro dos Médiuns, lançado em 1861, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos. Aqui fala dos espíritos, da encarnação dos espíritos, o retorno à parte espiritual, o que nós fazemos, a intuição que nós recebemos dos espíritos, que nós nunca estamos sós, sempre estamos envolvidos com os espíritos amigos que estão do nosso lado, como também estamos envolvidos com aqueles espíritos que não querem o nosso progresso também. Então, esse é o livro dos médiuns. E logo depois, na terceira parte, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou Código Moral, que fala das leis morais, que foi lançado em 1864, que ali fala da lei divina ou natural, e fala de todas as leis que nós temos aqui, que são 10 leis que tem, que muitos têm por cabeceira esse livro das leis morais, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12 da perfeição moral, e que todo dia repassa, estuda uma dessas leis. E finalmente tivemos a quarta parte, que é o céu e inferno, que fala das esperanças e consolações, penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. O céu e inferno é um livro de irmãos que já passaram por aqui e que eles trazem as testemunhas para nós, o que nós não devemos fazer, qual é o procedimento certo que nós temos que fazer. Perdoar sempre, estar sempre sendo caridoso com o próximo, se envolvendo com o outro, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos e temos que nos consolidar um com o outro. Então, depois que foi, e quando deu o nome de céu e inferno, os irmãos falavam assim, mas céu e inferno, um nome meio estranho, você está mais para a Igreja Católica do que para a doutrina espírita. Ele disse, não, o céu, por quê? Nenhum irmão vai querer ir para o céu olhando que o outro irmão está no inferno. E quem está no inferno está doido para voltar no planeta Terra para sofrer um novo aprendizado para ir para o céu. Então nós temos que fazer tudo isso aqui no planeta Terra. Aí nós vamos para um lugar que não é nem céu nem inferno. Nós vamos para a erraticidade. Porque céu e inferno dentro da doutrina espírita não existe. Existe o local onde existem os espíritos puros, onde eles lá ficam, e em constante vibração de amor e carinho para conosco e para com todos aqueles de outros planetas que estão sob as suas guardas, suas orientações. Aí, depois, nesse livro nosso aqui, Consolador, que é um livro que apoia o livro dos Espíritos, lá na definição fala assim para nós: a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Então a gente, estudioso da doutrina espírita, a gente fica pensando, quando a gente vê nossos queridos irmãos, os países aí, em guerras, nesse egoísmo total. Quer dizer, ali a lei de Deus está distante, eles não param para pensar sobre o que somos nós em relação ao futuro. Quer dizer, aqueles que muito se envolvem no egoísmo, no orgulho,
o futuro vai acontecer, mas vai ficar mais distante para eles. Uma outra coisa também que nós temos aqui, nesse primeiro livro aqui, que foi lançado em 1859, que fala para nós o que é o Espiritismo, aqui fala assim para nós. O espiritualismo e o espiritualista são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o começo das manifestações. No início, durante algum tempo, elas também foram utilizadas na França, mas desde que apareceram espiritismo e espírita, compreendeu-se tão bem a sua utilidade que elas foram aceitas imediatamente pelo público. Então, nós somos o quê? Espírita. Mas você... E o centro de mesa branca? Isso não existe. Mas a doutrina de Kardec? Isso não existe. Existe a doutrina espírita, somos estudiosos da doutrina espírita e somos espírita. Então, muitos irmãos não têm ainda o devido aprendizado, não sabem, então falam que existe a doutrina de Kardec, a doutrina de mesa branca e por aí vai. E aqui fala assim para nós. Espiritismo. O que é o Espiritismo? Uma doutrina codificada por Allan Kardec, baseada nas evidências da sobrevivência da alma e da comunicação dos espíritos com os homens, por meio da mediunidade, a existência de Deus, a existência do Espírito, a pluralidade das vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, são princípios básicos da doutrina espírita. Então, não estamos aqui pela primeira vez e não será a última também. Voltaremos muitas vezes, tenhamos certeza. Podemos voltar no planeta Terra, que já está batendo a porta da regeneração, que é o bem pelo bem, como também podemos, dependendo dos nossos atos, das nossas obras, nós irmos para um planeta primitivo. E lá o mal supera. No prova e expiação há o equilíbrio. Lá é o mal e na regeneração é o bem pelo bem. Nesse nosso livro aqui de Allan Kardec, de Zeus Van Tuyl, fala para nós, muitas das vezes, uma pergunta que muito chega a nós, se a doutrina espírita é uma religião. E aqui fala assim para nós. Na página 484. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, não tem rito, não tem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Então, na doutrina espírita, ninguém é classificado de padre, de pastor, nada disso. Sacerdote, nada disso. Somos estudiosos da doutrina espírita. Conforme estou hoje aqui, nós aqui estamos, amanhã outros poderão estar aqui. É só estudar, qualificar para vir aqui falar, adquirir o conhecimento da doutrina. Então fica prático para nós. Então, de tudo isso que nós falamos, lá no livro Obras Póstumas, como eu falei que a gente vai e volta, o Allan Kardec estava, que ele desencarnou por aneurisma. E ele estava trabalhando muito, porque ele queria terminar a doutrina espírita, ele queria colocar o Pentateuco aqui. O Pentateuco, que são os 5 livros, mais a Revista Espírita, que era fascículos diários, que ele colocava na rua, e tirando as dúvidas de todos aqueles. Aí ele, certa feita aqui nesse livro Obras Póstumas, que fala assim sobre o meu retorno, ele teve uma conversa com os espíritos, que os espíritos disseram assim: prossegue teu caminho sem temor. E se o seu caminho está semeado de espinho, asseguro-te que terás grandes satisfações antes de voltares um pouco para junto de nós.
Aí Allan Kardec perguntou, o que queria dizer com essas palavras um pouco? A resposta, não permanecerás por muito tempo entre nós. Será preciso que retornes para terminar a tua missão. O que quer dizer? Ele estava aqui, estava já para desencarnar, ele desencarnou, ia ficar pouco tempo na espiritualidade e iria voltar para dar prosseguimento na doutrina espírita. Que prosseguimento é esse? A doutrina já estava lançada, eram os 5 livros, mas alguém tinha que fazer a divulgação da doutrina espírita. Alguém tinha que trabalhar todos esses tópicos da doutrina espírita. E ele voltou e deu essa continuidade da doutrina espírita. Então a gente vê que a doutrina espírita, ela é progressista, ela não para. Ela está sempre junto a nós, nos fortalecendo e nos orientando. Então, como falei antes, que a doutrina espírita sempre foi assim, envolvida também até o nosso aqui, o nosso centro espírita, o CEAP, envolvido com as crianças. Aconteceu um episódio lá com um garoto chamado Sabor, por um menino de 5 anos e meio, filho de um senhor chamado Sabor, e que Allan Kardec estava dando uma palestra em um determinado lugar, e esse menino lá estava, filho de Joseph Sabor, e ele pediu que ele falasse alguma coisa para Allan Kardec. Então todos pensaram que esse menino tinha alguma coisa escrita para passar para o Allan Kardec. O que ele vai falar? Aí o garoto disse assim, senhor Allan Kardec, permiti a mais jovem de vossas crianças espíritas vir hoje, dia para sempre gravado em nossos corações, vos exprimir a alegria causada por vossa estada entre nós. Ainda estou na infância, mas meu pai já me ensinou que são os espíritos que se manifestam a nós. A docilidade com que devemos seguir seus conselhos, as penas e recompensas que nos estão destinados. E, em alguns anos, se Deus o julgar conveniente, também quero, sob os vossos auspícios, tornar-me um digno e fervoroso apóstolo do Espiritismo, sempre submisso ao vosso saber e à vossa experiência, em recompensa por essas breves palavras ditadas por meu coraçãozinho. Conceder-me-eis um beijo que não ouso vos pedir? Então, uma criança de 5 anos e meio, intuído por um espírito do bem, orientador, passou isso para ele. E temos aqui, ó, temos na palavra de Allan Kardec o pronunciamento de uma criança já em 1861. A infância estava presente no movimento espírita. A gente observa a infância dentro do centro espírita, ela está sempre presente. É na evangelização, é nas obras de Antônio de Aquino, sempre tem crianças dentro do movimento espírita. E são crianças que a gente olha, pensa que a criança não tem formação, todas elas. São os homens que aqui estiveram, que lá foram e voltaram. Ou então, são espíritos de outros planetas também, que migraram para cá. Nós somos viajores do universo. Ora estamos no planeta Terra, ora nós vamos para um planeta semelhante ao planeta Terra e reencarnar lá. É por isso que a gente sempre conclama para todos virem estudar, venham participar dos nossos estudos, porque nos estudos pode-se debater, pode falar. Às vezes uma questão de... leva 1 hora, 1 hora e meia para nós, todo mundo ficar ciente sobre aquele assunto que expõe aquela determinada pergunta. Então, a doutrina espírita, ela é presente em cada um de nós. Aí o nosso querido irmão, ele, em março de 1869, aos 65 anos incompleto, ele sofre um aneurisma e vem a desencarnar.
Então, quando ele vem a desencarnar, a revista espírita de abril já estava pronta. Então, a última revista espírita que nós temos, o fascículo do volume 12, é essa de abril de 1869. Então, Allan Kardec, com 15 anos de idade, ele trouxe uma doutrina para todos nós. Doutrina essa que, certa feita, uma pessoa, lá em Uberaba, chegou para o Chico e perguntou assim: Chico, eu quero falar alguma coisa. Eu sou um jornalista jovem, eu quero falar alguma coisa. O que você me indica? Aí o Chico falou para ele assim: fala sobre Allan Kardec. Aí ele: mas sobre Allan Kardec? Ele é sobre Allan Kardec, fala sobre ele. Mas Chico, Allan Kardec já está totalmente ultrapassado. Aí Chico pegou e falou assim para ele. Chico, continuando com sua mesma meiguice, respondeu: meu filho, Allan Kardec ainda é um desconhecido no planeta Terra. Então a gente vê, a doutrina espírita, Kardec, um espírito superior que teve no meio de nós, ainda é desconhecido para nós. Nós não demos a devida atenção a esse irmão, a obra que aqui está, agora, de 30, 40 anos para cá, que a doutrina espírita está chegando à casa de todos. Chegando à casa, que também, conforme nós falamos em emancipação, certa feita, em 1880 e pouco, o Chico estava num grupo lá estudando, aí ele estava lá assim, ele deu uma... Quando ele fazia assim, ó, todo mundo ficava quieto, observando o que estava para vir. Aí ele virou para o pessoal e falou assim: vocês sabem me falar o que é esse tal de mídia? 1980 e pouco. Aí um falou: Chico, deve ser esses computadores aí que essas grandes empresas têm. Era a Petrobras que tinha. Ele Aí perguntar: mas por que, Chico? Porque os espíritos me disseram que não vai demorar muito, a doutrina espírita vai entrar no lar de todos através da mídia. O que a gente viu agora e intensificou com a Covid? As lives da doutrina espírita que chegou a todos os lares. Nós vamos dirigir, vamos para um determinado lugar, ao invés de ouvir músicas estranhas, a gente coloca em uma palestra espírita, num estudo espírita, e fazemos até uma ótima viagem com boas companhias. Então, quando Allan Kardec desencarnou, para nós finalizarmos, lá no túmulo dele, inclusive nós tivemos a oportunidade de ir lá, foi até bom ter uma vibração boa pra caramba. Então, o nosso querido irmão astrônomo francês, Camille Flammarion, ele fez um pronunciamento para Kardec. Então, vou falar só o trechinho final que diz assim: aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem, não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar neste último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó, mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jaz todo inteiro neste cadáver e que tua alma se acha aniquilado com a cassação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida.
como este refulgente sol é a luz da natureza. Até a vista, meu caro Allan Kardec, até a vista. Então, queridos irmãos, não é com 50 minutos que nós vamos conseguir aprender a doutrina espírita, conseguir aprender sobre a vida e obra do nosso querido irmão Allan Kardec. Trouxemos aqui apenas alguns tópicos para que todos vocês tenham pelo menos a noção desse nosso querido irmão que esteve conosco e está conosco sempre, nos impulsionando na busca do saber. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça todos nós na busca desse aprendizado constante. Graças a Deus. Obrigada, Galhardo, pelo estudo. E, novamente, eu faço o convite. Venham estudar, porque sem o estudo, realmente fica muito difícil a gente, nesse planeta que a gente está, a gente ter força para continuar caminhando. A gente vai passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. A vocês que vão receber o passe, que já receberam o passe na sala de tratamento. Vamos também, gente, elevar o nosso pensamento a Jesus, porque o trabalho aqui na palestra, esse trabalho continua, mesmo para quem já recebeu o passe lá dentro da salinha. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir a esse médico, esse irmão tão amoroso, esses espíritos que aqui se encontram, que nós possamos, nesse momento, receber esses fluidos que nos serão doados por esses irmãos, que ele possa penetrar em cada célula do nosso corpo físico. E que nós, assim, Senhor, possamos ser merecedores da nossa melhora. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. Bem, por que dormes? Esta mensagem escrita por Emmanuel, contida na passagem de Jesus com Lucas, isso fala muito sobre nós. Tendência que temos em nos colocar em sentido de espírito que dorme. Como costumamos falar, estamos só relaxando um pouco. E com isso, é perigoso para nós. Espíritos que ainda estamos no mundo de provas e expiações, as tentações, as facilidades materiais, que nos tirariam do nosso plano de evolução. Para isso, ele nos alerta sobre nos mantermos em oração constante. A prece é o caminho mais fácil, mais rápido, que nos leva a Deus. Essa passagem se deu quando Jesus, já sabendo que estava por vir, as atribulações, as dificuldades e também o quanto teriam que se fortalecer, né, os apóstolos, no testemunho, o martírio, né, que os apóstolos iriam enfrentar. E quando ele chegou perto deles, eles estavam dormindo. Tentou alertar, voltou de novo e eles dormindo. E aí os guardas chegaram nesse momento, né? Nada mais pôde ser feito. Qual é a nossa realidade espiritual? Já sabemos que estamos constantemente em contato com espíritos, que muitos deles são desafetos nossos. Tantos outros que vivem em regiões inferiores, vivem também tentando nos influenciar. E aí, vamos vacilar na fé? Nesse momento, a gente pode estar sendo influenciado. Nesse momento, a gente não pode dormir. Imaginemos, então, quão perigoso se torna quando estamos desatentos, em estado de sono espiritual. Espírito que somos, porém, estando na matéria, distraímos com as facilidades, né, materiais.
que nos envolvem e muitas vezes nos aprisionam. A gente fica vivendo em busca de algo que a gente acha que necessita, mas na realidade a gente não necessita. O espírito da gente necessita de conhecimento, necessita de fé. Então a gente vive na busca de coisas materiais e dormimos na hora de buscar o que a gente vai levar junto com a gente para o plano espiritual. Então que a gente possa sair desse sono, né? Parar de dormir e acordar para as coisas que realmente importam para o espírito. Que assim seja. Deus nosso Pai, doce Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por tudo que nos trouxeste, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e hoje escutando o estudo que o nosso amigo Agalhardô nos trouxe sobre esse espírito de uma grandeza infinita. Esse espírito que nos trouxe o ensinamento do Evangelho do Cristo e de toda a doutrina que hoje nos esclarece tanto. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que essa casa nos dá, que esses espíritos encarnados e desencarnados nos dão no trabalho do Cristo. Pedimos, Senhor, o fortalecimento da direção da nossa casa, encarnada e desencarnada. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos dá, todos os dias. E te pedimos ainda, Senhor, dai-nos força, dai-nos coragem, que estejamos sempre fortalecidos na fé. A fé e a certeza de que nada acontece sem a permissão do nosso Pai maior. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz e que lá chegando, Senhor, sejamos um ponto de luz. Que possamos estar em paz, sempre em paz, Senhor. Que seja assim, em nome desses espíritos amorosos, nosso querido Altivo, Baltazar, Lurdinha, Meimei, e hoje especialmente ao nosso querido Kardec. Obrigada por tudo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aprendendo tudo o que nos traz. Que seja em nome desses espíritos amorosos, que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, Senhor, que seja em nome de Deus que te pedimos permissão para darmos a finalização do nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.